Feliz sábado. Posso orar para a gente começar? Pai querido, a Tua graça nos alcança de uma forma que às vezes, por conta do dia a dia e das coisas que nos acontecem, nós nos esquecemos que a Tua graça nos alcança. Que nesta manhã não saia dos meus lábios nenhuma palavra que não venha do Teu coração para o nosso. E que nós possamos aqui, Senhor, efetivamente nos lembrarmos da Tua graça, de quem o Senhor é e por que nós existimos. Toma, Senhor, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu fico sonhando. Às vezes eu fico sonhando com o céu. E é muito simples o motivo pelo qual eu sonho com o céu. Porque está difícil viver na terra. Está cada dia mais difícil viver aqui. O tema de hoje é sobre quebrando o silêncio. A partir do momento em que a igreja precisou fazer com que esse tema viesse à tona, pelo menos uma vez ao ano, foi porque a violência que existe no mundo chegou dentro dos lares de nós cristãos. Hoje nós vivemos coisas que nós não deveríamos viver. Eu fico, quando eles me mandaram o tema, eu dei uma lida. Dentro de mim se revoltou muita coisa. Por conta da especificidade de determinadas palavras, eu discordo completamente. Mas eu não vim dizer isso, nem falar sobre isso. Tanto que nem mencionei quais são as palavras com as quais eu fiquei revoltada. Mas depois que eu li tudo, eu fiquei pensando. É para pregar sobre a violência. Mas como pregar sobre violência sem falar da graça? Sem falar da nossa culpa, da existência da violência. A origem do mal, nós cristãos conhecemos. Foi no céu, onde Lúcifer, o anjo que estava sempre à presença de Deus, o anjo cobridor, se rebelou contra Deus e num dado momento ele começa a ficar com orgulho e começa a levar outras pessoas para pensarem como ele e se revoltarem contra o Criador. Então, quando o ser humano foi criado, ele veio à terra e tentou Eva. E Eva, longe do marido, escolheu comer o fruto que havia sido dito a ela que não deveria comer. Porque a partir do momento em que ela comesse, viria o pecado. Na realidade, se vocês lerem o texto bíblico, vocês vão verificar que o pecado só se instalou quando Adão comeu o fruto. O homem exercesse. Quando as coisas começaram a desvirtuar, se desvirtuou tudo. E hoje nós vemos que um massacre contra os homens, como se eles fossem culpados de absolutamente tudo, para que nós tirássemos do foco o que realmente é o culpado de tudo. Quando o pecado entrou no mundo, a administração do mundo foi entregue a Lúcifer, que a Bíblia chama também de Satanás, de dragão. Aí, sim, começou todo o problema da humanidade. Por que começou o problema da humanidade? Porque nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, porque Ele pegou o barro, que é o físico, e soprou-lhe na narina o fôlego de vida. E esse ser se tornou alma vivente. E as pessoas às vezes me perguntam, quer dizer que tudo é espiritual? Nós somos seres espirituais. Tudo que nós vivemos
Não há uma diferença, uma dicotomia entre o físico e o espiritual. Somos seres espirituais. Todas as nossas escolhas, todas as nossas ações, todas, sem exceção, faz com que o mundo espiritual se mova. Se nós fazemos escolhas de matar, estuprar, abortar, maltratar, e seja lá qualquer ação provinda do mal, nós fazemos com que o mundo espiritual se mexa. E ele está envolvido nisso. Quando você toma a decisão de se submeter a Deus, o mundo espiritual também se move. Qual é então o maior problema? O maior problema é quando nós decidimos não adorar a Deus da forma como Ele pede. E a Bíblia é muito clara em dizer isso. Daqui a pouco eu vou começar a ler a palavra de Deus. Eu só estou dando essa introdução. Por quê? Porque nós esquecemos qual é o real problema. A gente então sai focando nas coisas que o mundo coloca como problema. O mundo coloca como problema então que os homens são machistas e que as mulheres precisam ser feministas. O mundo coloca o problema que é a violência. O mundo coloca o problema de que nós devemos participar de determinadas coisas gritando ao mundo. Mas aquilo que é essencial, nós estamos perdendo foco. Eu fico vendo as coisas na televisão, YouTube, por aí vai. E a última grande coisa que aconteceu foi uma criança estuprada ser abortada, levarem ela a abortar. Não vou entrar no questionamento aqui. Outra foi quando assassinaram um negro nos Estados Unidos, e aí as vidas negras importam. Está tudo errado. Toda vida importa. Todo ser humano importa. A ponto do Deus do universo, do Criador, sair do seu trono e vir a esta terra, morrer por nós. Porque toda vida importa. Você acha que Deus fica feliz quando a morte se instala? Seja alguém matando, seja alguém morrendo? Não! Tanto que não, que Ele veio e pagou o preço da morte. Qual é o preço da morte? Qual é o preço do pecado? É a morte. Ele foi e pagou o preço com a própria morte. Não adianta a gente fazer inúmeros programas sobre violência na igreja. Se nós que frequentamos igreja não vivemos o Evangelho. O problema é que nós não vivemos o Evangelho. Porque se nós vivêssemos o Evangelho, o mundo se submeteria a Deus. E porque nós não vivemos o Evangelho como nós deveríamos viver, a violência se instala. E aí nós começamos a pegar o foco do mundo e trazer para a igreja. Vidas negras importam? Não! A Bíblia é clara, toda vida importa. O que eu devo fazer como homossexual? A Bíblia diz amar o seu próximo. Não importa quem seja o seu próximo, nem o que ele faça. Você deve amar e pregar a ele a graça de Cristo. Mas nós ficamos pegando os focos do mundo, trazendo para a igreja e trabalhando com esses focos. Quando nós deveríamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus, a graça de Cristo Jesus, que salva, que transforma. Se você fizer uma visita às penitenciárias, você vai ver que há lá bandidos terríveis, pessoas terríveis, que quando conhecem o Evangelho de Jesus Cristo e se entregam ao Criador, essas pessoas são transformadas. Mas a gente está preocupado com temas. E o principal tema não está sendo pregado como deveria, que é: nós somos salvos pela graça. Somos transformados pela graça. É isso que nós devemos pregar. A quem? A qualquer um. Nós não estamos aqui para dizer que o ato de fulano, de ciclano, de beltrano está certo ou está errado. Nós estamos aqui para pregar a graça, porque ela é a única que
salva e transforma. Não importa o crime que a pessoa cometeu, se ela aceita a graça de Jesus Cristo, ela é transformada completamente. No tema que foi me dado e que eu li, dizia que percentuais sobre questões de quantas mulheres são assassinadas e o quanto, quem é que faz isso. A nossa legislação, inclusive, colocou para mim uma aberração jurídica, que é o feminicídio, né? Porque tem homicídio, deve vir de homem. Quem estuda direito sabe que isso é uma aberração jurídica. Mas tudo bem, vamos lá. Só que o problema é esse mesmo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em João, capítulo 8, versículo 44 em diante. João 8, 44 em diante. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E essa é a maior questão. O mundo jaz no maligno, e você pode ler isso em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz, 18 e 19: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde? Jaz aonde? E por que nós queremos trazer as coisas do mundo para cá? Não são reinos diferentes? Por que a gente quer pegar as palavras de ordens do mundo e trazer para cá? Se nós cumpríssemos com o nosso papel de cristãos, de pregar a Cristo como solução, o mundo não estaria inteiro no maligno. E essa é a questão. A gente pode sair e fazer trocentas coisas, mas se nós não pregamos a graça que salva e transforma, todas as palavras de ordem que os homens colocam lá fora no mundo, que são trazidas para a igreja, para nós trabalharmos com isso, não salvará ninguém. Porque o pior bandido, o cara mais terrível sobre a face da terra, que aceita Cristo como seu salvador pessoal, é transformado pela graça, não pelas minhas bandeiras, não pelas minhas palavras, mas pela vida que vivo em Cristo Jesus. Amém? A questão aqui é o que tem sido pregado pela sua vida, pelos seus posicionamentos, esquerda, direita, para cima, para baixo. Isso não salva ninguém. Ai, mãe, então você está sugerindo que eu não devo ajudar as pessoas, as mulheres ou homens, crianças, adultos, idosos, que estão passando por violência? Não. Pelo contrário, nós devemos ser casa de abrigo. Abrigar a todas aquelas pessoas que estão em sofrimento. Se a tua vizinha está apanhando do marido, interfira. Para a vizinha que nem era vizinha minha, era do bloco da frente. Ela começou a ser espancada, começou a gritar. Eu comecei a gritar do lado de fora, chamaram a polícia, vieram e resolver a situação. Mas eu pergunto, o fato de eu ter feito isso salvou um dos dois?
Só acabou com um ato de violência momentânea, porque eles voltaram a viver juntos. E a gente que mora de frente e é bem perto, você acaba sabendo da vida do outro, mesmo que você não queira, que eu não sou do tipo que gosta de fofoca. Mas, e aí as pessoas ficam constrangidas, porque elas percebem que você percebe que elas voltaram a viver juntas, como se você tivesse que impedi-las de tomar as decisões delas. Ajudou em alguma coisa? Não. Mas como alcançar o meu vizinho que faz isso? Para que a vida dele seja transformada, para que ele pare de fazer isso. Vivendo a graça. Pregando a graça. Olha, em Zacarias, capítulo 4. Em algumas versões fala violência, mas essa minha versão fala de poder. Zacarias 4:6 diz assim: prosseguiu e ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu faria então, colocaria outra palavra, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Entende a questão? É o Espírito de Deus que vai transformar todas essas situações. Não são as palavras de ordem, não são tudo aquilo que o mundo quer impor a nós, igreja, e que nós muitas vezes aceitamos calados, como se eles estivessem certos, e eles não estivessem no maligno, e não estivessem sendo guiados pelo maligno, para a perdição de todos nós, inclusive do mundo. Devemos pregar contra a violência? É óbvio, é claro. Mas como? Pregando a graça de Cristo, pregando a salvação de Cristo, orando com pessoas. Você não vai conseguir mudar absolutamente nada neste mundo usando as armas que o mundo te provê. Quer ver uma coisa? Abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 em diante. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, que são enganos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pergunto para você: se nós ensinarmos o mundo a levar o pensamento cativo a Cristo, vai precisar do quebranto do silêncio? Sim ou não? O que vocês acham? Não. É tipo você se manifestar nesse momento? Sim ou não? Sim ou não? Não. Percebe que o foco está errado? A gente então batalha contra a violência, e nós não somos levados a batalhar pela graça, que é quem redime, que é quem salva, que é quem transforma e que muda todas as circunstâncias deste mundo que jaz no maligno. Quando a gente consegue compreender isso e viver isso, a gente começa, mesmo sem querer, a transformar as vidas ao nosso redor. A violência existe? Existe. Mas ela terá fim. E cabe a nós pregarmos isso. Cabe a nós vivermos isso. Já vi situações de homens dentro da igreja. Veja, a Bíblia fala que há 2 tipos de pessoas dentro da igreja: os que são guiados pelo Espírito de Deus e são filhos de Deus, e os que são guiados pelo maligno. Agora, o que nós devemos fazer como cristãos para que todos sejamos filhos de Deus? Ajudar aqueles que ainda são do maligno, para que eles parem de fazer as ações do maligno. Mas eles não vão conseguir sozinhos, porque a nossa luta não é uns aos outros. Abre a Bíblia em Efésios, capítulo 6. Efésios 6:12 diz assim:
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Contra esses seres é que nós devemos lutar. Não devemos lutar contra os homens que matam mulheres, contra mulheres que matam os homens, porque isso existe. E muitas vezes não é divulgado, porque não é interesse ser divulgado a quantidade de homens que são assassinados por suas mulheres. Porque não é o tema que o mundo quer que a gente tenha. Mas a nossa luta são contra os seres humanos? Não. São contra esses seres do mal que fazem com que seres humanos ajam conforme eles querem. Porque se essas pessoas forem alcançadas pela graça de Cristo, elas serão transformadas. Haverá violência daí então? Não! Então, para de atentar e de atender o foco que o mundo quer que você tenha. Porque o nosso foco é Cristo Jesus. E esse ressurreto. O nosso foco é pregar a graça. Porque só a graça transforma. Absolutamente nada mais transforma. Programas não transformam. A palavra de Deus transforma. Porque ela é a única que transmite a vontade da divindade, que transforma. Acho bonito, lindo esses programas, muito bonitos. Mas se a graça de Cristo não for envolvida para a transformação de todas as pessoas que usam de violência, seja com mulher, com criança, com velho, não importa, não vai mudar nada. É apenas um programa. São apenas palavras ditas. E que bonito, nossa, que linda. E eu, inclusive, quero agradecer a cantora que saiu. Mas ela saiu, não dá para agradecer. Mas ela volta. Mas eu vou agradecer agora. E ela não está. Depois ela vem. Não vai vir. Por quê? Porque quando a gente louva ao nosso Criador, quando a gente louva ao nosso Criador, permitindo que a graça dele transforma quem nós somos, nós influenciamos as pessoas que com violência tratam situações. Por conta da minha profissão, eu tenho que lidar muito com violência. E muitas vezes eu começo lidando com violência com oração. Às vezes chega uma pessoa, vou contar uma situação. Chegou um senhor, eu tinha feito uma ação civil para ele, eu não mexo com criminal às vezes, né? Mas não é civil. E ele chegou e falou assim: doutor, eu preciso da sua opinião. Eu sim, pode falar. Tem um cara que matou uma pessoa na minha frente. E ele mandou me avisar que quando ele sair da prisão, ele vai me matar, porque quando eu fui quando o pessoal da delegacia veio, eu falei que tinha sido ele. E ele mandou me avisar que ia me matar. Eu fui num advogado aqui perto, e ele falou para eu, quando ele sair da prisão, eu ir lá e matar ele. Eu fiquei assim pensando, que é o que ele merece mesmo. Eu ir lá e matar ele. O que a senhora acha? Aí eu olhei para ele e falei: acho que vamos orar. Fiz uma oração básica: Senhor, ilumina minha mente, abre a mente dele. E põe as tuas palavras nos meus lábios. Em nome de Jesus, amém. E conversei com ele uma meia hora. Ele saiu de lá assim: se eu matar, não vai adiantar nada. E eu ainda vou me perder. Percebe? As coisas do mundo devem ser tratadas sobre a graça de Deus, não sobre a sua opinião, não sobre o que o mundo quer colocar ou impor como certo, porque a nossa guerra não é contra seres humanos. E Satanás e seus anjos querem que a gente olhe uns para os outros e comecemos a guerrear uns com os outros, seja porque você é negro, é branco, amarelo, roxo, seja porque você é homossexual, não é, seja porque você é homem, mulher, seja porque você é alto, é baixo, seja porque você é gordo ou magro. Isso não importa, porque o foco que ele quer é perdição, é morte eterna. Quando você entender que nada disso importa desta forma e começar a pregar o Evangelho e a viver o Evangelho, essas coisas
serão mudadas. E eu provo a vocês. Quero que vocês abram comigo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 7, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E o que acontecerá com a morte? O que acontecerá com a morte? Não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isso é o que de fato importará. Todas essas coisas dessa nova ordem maligna que se estabeleceu após o pecado, tudo isso vai ter passado. O que eu devo pregar é sobre violência? Eu devo pregar sobre a graça, porque isso muda tudo. Muda aquela pessoa que é violenta, muda aquela pessoa que não respeita as leis, muda aquelas pessoas que ficam pensando em coisas malignas. A graça transforma. É sobre isso que nós deveríamos pregar, sobre isso que nós deveríamos viver. Quando nós entendemos que as palavras de ordens do mundo, que a visão do mundo que jaz no maligno, não deve fazer parte da nossa vida como cristãos, mas que nós devemos pregar a graça, devemos pregar a verdade de Cristo Jesus, porque Ele é o único que vai fazer com que a morte deixe de existir, com que o luto pare e que as lágrimas deixem de existir por conta da morte, porque o salário do pecado é a morte. Conseguem entender isso? O único que vai e pode reverter toda essa situação é Cristo Jesus, e Ele está voltando. Amém? Você consegue perceber que Cristo está voltando? Se você estudar a Bíblia, onde ela fala sobre os eventos que vão acontecer perto da volta de Cristo, você vai verificar que tudo está acontecendo. Falta apenas uma coisa. Conseguem compreender que eles querem nos tirar do foco, que é Cristo, para nos colocar no foco do mundo que jaz no maligno, para que a gente compre brigas que não são nossas, para que a gente brigue com pessoas, quando a Bíblia diz claramente que a nossa briga deve ser com o maligno e todos os seus agentes. O nosso foco é o céu. Para isso, se eu estou vendo alguém sofrendo, não importa se é homem, mulher, criança, não importa se tem alguém sofrendo, eu estendo a mão, ajude, tire essas pessoas de lá, transforme isso, mas não coloque aquele que é o agressor ou a agressora fora do meu foco de mudança de vida. Todos têm que estar no meu foco. Aquele que sofre e aquele que causa o sofrimento. Tem um nome? Não importa o nome. Importa o amor que há em Cristo Jesus em nós, transbordando no outro. É isso que vai importar de verdade, para mudar tudo. Porque nós não vamos conseguir eliminar o mal do mundo. Quem fará isso é só aquele que tem o poder de fazê-lo.
que é Cristo Jesus. Por isso é que nós devemos pregar a Cristo. Por isso é que as palavras de ordem do mundo não devem entrar nas nossas palavras. Porque nós vamos buscar a salvação do outro, não importando quem o outro seja. Você pode impedir o mundo vivendo como Cristo viveu, tendo a mente de Cristo, tendo o coração de Cristo. Porque quando você fizer isso, você não será gerador de violência, mas você será abrigo para aqueles que sofrem com a violência. E percebam, quem sofre com a violência não é só aquele que é agredido. Quem sofre com a violência é aquele que agride também, porque ele também já sofreu. Ele só está colocando para fora aquilo que ele tem muito dentro. E somos nós, cada um de nós, que podemos mudar essa violência dentro do outro, pregando e vivendo o Evangelho. Não importa quem as pessoas sejam, não importa aonde elas estejam, o que Deus quer é nos salvar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia agora, em Tiago, capítulo 4. (17) 4:17 diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E agora eu queria que vocês abrissem para finalizar Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 2. Versículo de 7 a 10. Efésios 2, 7 a 10 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E finalizando, Efésios 5, versículo 22 em diante. A Bíblia diz como nós devemos viver dentro de uma casa, marido, mulher, filhos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, submissas ao seu marido. Aqui não está dizendo que você deve ser submissa à violência. Aqui não está dizendo que você deve aceitar absolutamente tudo, mas que você deve ser submissa como a Cristo. Em algum lugar na Bíblia você viu Cristo batendo em uma mulher, ou em uma criança, ou seja lá quem for, agredindo por agressão simplesmente, por violência? Não. Continuando. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja. Pergunto para vocês, se os relacionamentos humanos obedecessem a palavra de Deus, haveria violência doméstica? Então o problema está numa questão muito simples. Aqueles que se deixam salvar pela graça, seja aqui dentro da igreja, ou seja lá fora no mundo que já não é. Nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. Quando nós nos lembramos, ou nos lembrarmos de quem Deus é, muitas coisas vão mudar.
dentro da nossa casa e lá no mundo. Mas enquanto nós estivermos comprando aquilo que o mundo, que jaz no maligno, coloca como regra ou como opção, nós estaremos tão perdidos quanto, porque nós teremos perdido o principal foco, que é Cristo Jesus. Que é Cristo Jesus. Nós não estamos aqui para pregar sobre gênero, nós não estamos aqui para pregar sobre direita ou esquerda, nós não estamos aqui para pregar nada além de Cristo e esse crucificado e ressurreto. Quando nós nos lembrarmos disso, as coisas mudarão. E Cristo está voltando. E nós precisamos estarmos tão ligados a Ele, que a graça dele, que transforma quem nós somos, possa superabundar na vida do mundo lá fora, para que eles deixem de estar sob o maligno e passem a estar sobre a misericórdia, sobre a paz, sobre o amor, sobre a bondade. Mas para isso, nós, individualmente, precisamos entender que começa em mim a graça de Cristo, para que eu possa transbordá-la para o outro. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Eu vou fazer uma oração. Pai amado, todos nós somos pecadores e extremamente necessitados da Tua graça. Transborda a Tua graça em nós, para que nós possamos transbordar a Tua graça no nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém.